Hola, ¿qué tal, mis amores? Hoy nosotros vamos a hablar sobre muerte. Es un tema muy divertido, muy caliente, por eso yo estoy hablando em espanhol. Bom, brincadeira, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre morte. E O plano da aula é o seguinte. Eu vou ler trechos para vocês do A Menina que Roubava Livros. Vou também passar o começo do filme e o começo do filme... o final do filme do Menino do Pijama Listrado, que é o momento em que o Bruno... Já falei para vocês, o Bruno era um menino abastado. Ele coloca um uniforme, que era o uniforme que os judeus usavam, e vai ajudar o menininho judeu, cujo nome eu não lembro, não sei como se pronuncia o nome dele, a encontrar o pai dele. Só que nesse momento, todos os judeus que estavam lá são escolhidos para serem mortos. E aí a gente vai questionar um pouquinho também, além de ver como as orações tanto do livro quanto do filme estão sintaticamente colocadas, e eu vou falar de um resumo para vocês, a gente vai discutir um pouquinho sobre quem decide a morte das pessoas. No nazismo, quem decidia a morte das pessoas, infelizmente, era o Hitler. E ele decidia que os judeus eram impuros ou em outros preconceitos, tá? Essas aspas são preconceitos. E por isso ele os matava, colocava todos eles em câmaras de gás e desumanamente os matava. Infelizmente isso não é muito diferente de coisas que certos governantes estão fazendo por aí, que diante de um vírus mortal não fazem absolutamente nada e deixam mais de 150 mil pessoas morrerem, né? E escolhe que essas pessoas, que normalmente são pessoas que não têm recurso, ele está escolhendo que elas continuem morrendo, em vez de pensar em tratamentos, em vez de pensar em coisas. Então, a inépcia dos nossos governantes também fala muito do mundo em que a gente está. De qualquer maneira, eu quero começar com A Menina que Roubava Livros. Já falei para vocês que esse livro conta a morte, contando a história da Liesel, que é uma menininha alemã, que nasce durante a Segunda Guerra, mais ou menos 1939, minha gata tá louca aqui. 1939 a 45. E um dos primeiros episódios do livro é que essa menina tá num trem com a mãe dela, e o irmão dela tá tossindo. O irmão dela morre dentro do trem, e aí já fala, a morte já entra falando como ela pegou a alma do irmão da Liesel, como foi matar o irmão da Liesel em si. Mas o ponto relevante não é esse. O ponto relevante é que eu quero que vocês imaginem literalmente um trem, e o livro começa assim, Morte e Chocolate. Isso é muito escorpiano, mas vamos lá. Primeiro as cores, depois os humanos. Em geral é assim que eu vejo as coisas. Ou pelo menos é o que eu tento. Eis um pequeno fato. Você vai morrer. Com absoluta sinceridade, tento ser otimista a respeito de todo esse assunto, embora a maioria das pessoas sinta-se impedida de acreditar em mim, sejam quais forem meus protestos. Por favor, confie em mim. Decididamente, eu sei ser animado, eu sei ser amável, agradável, afável. E esses são apenas os as. Só não me peça para ser simpática. Simpatia não tem nada a ver comigo. Reação ao fato supracitado. Isso preocupa você? Insisto, não tenha medo. Sou tudo menos injusta. É claro, uma apresentação, um começo. Onde estão os meus bons modos? Eu poderia me apresentar apropriadamente, mas na verdade isso não é necessário. Você me conhecerá o suficiente e bem depressa, dependendo de uma gama diversificada de variáveis. Basta dizer que em algum ponto do tempo eu me erguerei sobre você com toda a cordialidade possível. Sua alma estará em meus braços, haverá uma cor pousada em meu ombro e levarei você embora, gentilmente. Então, nesse começo a gente tem a morte falando de como ela atua e se apresentando para o leitor, para depois ela começar a falar da história da Liesel. Porque como eu falei para vocês, quem conta essa história é a morte. E relembrando que, embora em português, na maioria das línguas, a gente não tenha implicação gênero e sexo, nós tendemos a fazer a imagem de morte como uma mulher, uma caveira. Embora esse livro seja escrito, o original dele em alemão, e em alemão a palavra morte seja masculina. Daí que, tanto no livro em si, que eu tenho a capa aqui, eu não sei se vocês estão vendo, ó, quem tá em preto com guarda-chuva é um homem. Daí essa implicação da sociedade, tá? Não é da língua, de que a morte seria um homem, que leva as pessoas. Eu quero agora passar para vocês um resumo do que é esse filme. E enquanto eu tô passando, eu vou comentando. E do que é o livro também. O filme é inspirado no livro, mas o filme ele não fala algumas coisas importantes. Porque o filme, por exemplo, começa com a Liesel e não com a morte, como o livro. Eu acho o livro mais relevante, mas vamos lá. My name is Liesel Memminger.
I don't have a family, or even a place to call home. I never understood the meaning of the word hope, but I'm about to meet the people who would change all that. Ela tá falando dos pais que vão adotar ela. Your Majesty. Pausa importante. Nesse momento, essa menina acabou de perder o irmão. E a mãe dela abandonou ela. Porque foi literalmente isso. A mãe não tinha condições de sustentá-la. Diante de toda a realidade social da Europa daquela época, ela não tinha condição de sustentar essa menina. Então, o que ela fez? Ela doou para um casal. From now on, you call me Mama, yeah? And that lazy pig over there, you call him Papa. É um amor essa mulher, como ela trata o marido. It wasn't always mine. Can't you even read yet? Go on! Read one word! I'm not such a good reader myself, you know. We will have to help each other out. É aquilo que eu falei pra vocês. Nem o pai dela sabia ler, então ele começa escrevendo coisas no porão. É praticamente como se vocês estivessem se realfabetizando. Olha isso aqui. A, aí tem algumas palavras que começam com A. B, algumas palavras que começam com C. C maiúsculo, C minúsculo. E a Liesel, conforme ela vai pegando os livros, ela também faz a mesma coisa. As palavras que ela não sabe, ela vai adicionando aqui, no muro do porão, que é onde o judeu vai ficar escondido. Então aqui, para começar, a gente já tem uma coisa muito simbólica. A escrita de um lado, e aí o judeu que vai vir aqui, que está sofrendo 1 milhão de preconceitos, que está tendo que se esconder do Hitler, porque senão ele vai ser morto, como todo mundo vai morrer, na verdade, né? A gente já tem a morte do livro falando, você vai morrer. A questão é, muitas vezes a conjuntura social escolhe quem vai morrer primeiro e quem vai morrer depois. O judeu foi escolhido para morrer primeiro porque a Europa estava sob a liderança de um crápula que odiava os judeus e que perseguia eles como se eles não fossem humanos, mas na verdade a pessoa não humana era ele. E ele que eu tô falando é o Hitler. Bom, Freud explica, a mãe dele era judia e provavelmente abandonou ele. Isso são dados históricos. Mas enfim, esse judeu é relevante porque, como a escrita, ele traz para a vida da Liesel muito significado. A escrita traz isso para nossa vida. Significado e também ela começa a roubar livros porque todos os soldados do Führer, do Hitler, começam a queimar muitos livros que são hereges, como foi feito na Idade Média e como, infelizmente, a gente tem perseguição ao conhecimento até hoje em dia no Brasil, né? I have something very important to tell you, listen. Who is he, Papa? His name is Max. Ele é o judeu. He needs help. I need you to promise me that you will not tell anyone. Is that your book? Wasn't always mine. Mama! They're coming. They're checking basements. If anyone saw him, they would take you away from me. And they cannot tell you what they will do to him. If your eyes could speak, what would they say? You're hiding somewhere, aren't you? Can we trust her? She's a child. She's our daughter. I can't lose someone else. You've kept me alive. Don't ever forget that. You're stealing books? Why? When life robs you, sometimes you have to rob it back. Frase icônica. Quando a vida te rouba, às vezes é importante roubar de volta. O Robin Hood curtiria isso. Mas não só o Robin Hood. Eu acho que qualquer tipo de conjuntura que rouba você, ou que te força a trabalhar, o Marx gostaria disso, para te dar um pouquinho de dinheiro só, ou uma conjuntura que te rouba em outros aspectos, não que ela mereça ser roubada, mas eu acho que no mínimo a gente precisa começar a pensar sobre esse tipo de coisa. Words are life, Liesel. Want those pages? They're for you to fill. Todas essas páginas são para você preencher. Eu gostaria que vocês parassem um pouco para refletir sobre o que vocês estão fazendo com o livro da vida de vocês, como vocês estão o preenchendo. Bom, a parte do livro da morte da menina que roubava livros, eu também falei para vocês sobre o menino do pijama listrado. Vamos lá, o menino do pijama listrado, já que estamos falando de judeus, e a ligação entre os dois é o plano de fundo, a Segunda Guerra Mundial e também a perseguição aos judeus. Aqui, no momento em que o Bruno, num dos momentos que ele está brincando, o outro menino fala para ele, eu quero procurar meu pai, me ajuda, porque eu vivo aqui, mas eu não sei quem é meu pai.
Porque todos eles têm a cabeça raspada, o que é significativo. Eles perdem a identidade. Quando o Bruno coloca um uniforme desse e entra dentro desse local, ele passa o arame farpado, é como se um uniforme desse direito uma roupa dele ser morto. Então, é uma roupa que dá o direito de outras pessoas o julgarem, é uma tatuagem que dá o direito de outras pessoas me julgarem, é a minha etnia que dá direito às pessoas me julgarem, a minha religião que não é católica, é a minha sexualidade que não é heteronormativa, por aí vai. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira, infelizmente, falando de preconceitos. Eu tô passando esses dois livros, esses dois filmes para vocês, para tirar esse tipo de preconceito da cabeça de vocês. Mas eu vou passar o final do filme, que é um momento em que, infelizmente, na hora errada, o Bruno entra. E nesse momento, alguns judeus são escolhidos para morrer. Porque naquele momento quem detinha, inclusive, a vida dos judeus era o Hitler. Então, como ele considerava os judeus impuros, e na verdade aqui a gente também tem de novo uma dualidade entre o que é humano e o que não é, porque se de um lado a gente tem os judeus aqui sendo considerados inumanos, esses porcos, porque eu tô chamando eles de porcos, tá? Esses porcos nazistas não tem nada de humanidade. Inclusive porque depois a gente vai ver que os judeus vão estar todos no campo de concentração, onde eles vão ser mortos, eu acho que eles vão ser por gás venenoso mesmo. Tem um cara que tá com uma máscara, que tira completamente a humanidade dele. Ou seja, e ele tá com a maior tranquilidade, matando as pessoas lá, colocando gás, só que com uma máscara, porque ele vai viver. E é aí que eu volto para falar para vocês. Essa morte não é natural. Essa morte foi determinada por questões sociais. Esse é o Bruno, esse é o menininho judeu. E esse é o pai dele, que já percebeu que o Bruno provavelmente entrou dentro do alojamento do campo de concentração. A mãe dele, desesperada. Está tudo bem. Acho que vamos ter que esperar aqui até a chuva passar. Todo mundo tirando as roupas! Eu gostaria que vocês pensassem agora nesse momento, é duro falar isso, enfim, não tem como não tocar a gente, né? Que essas pessoas, elas foram, isso é um filme, tá? Mas naquela época elas foram tratadas como se elas fossem um bando de gado, que estaria simplesmente para ter as cabeças cortadas. E eu gostaria que vocês pensassem que elas são pessoas. Olha a desumanidade da parte de quem está em cima, decidindo quem vai morrer. Inclusive o tirar a roupa, também deixar as pessoas à mostra do que socialmente é visto como as vergonhas, também é muito desumano, porque eles não têm direito a morrer com roupas. Porque na verdade essas roupas, elas sujas do jeito que estão, vão para outros judeus que ainda estão vivos, ou que vão ser capturados. Então as roupas de quem morreu ficam no campo de concentração para os próximos, que vão ser capturados. É por isso que eles têm que tirar a roupa. O que vão fazer? Nos matarem? Não, é só uma chuveirada. Chuveirada? Percebam a magreza excessiva desses judeus, porque eles não têm comida. Eles não comem direito. E isso tem alguma certa relação com algumas partes do país que não tem dinheiro para nada, ainda mais numa pandemia, né? Quem está decidindo quem está vivendo? Ou quem está decidindo porque nós estamos numa pandemia, numa quarentena, que em vez de 40 dias está durando 7 meses? Isso aqui é o auge, essa cena é o auge da falta de humanidade e de falta de tratamento humano para essas pessoas. Eu acho que dá para perceber aquilo que eu falei de como elas são tratadas como se fossem gado para ser linchado. E o que vocês precisam perceber é que, como eu falei na aula anterior, o Bruno é moreno. E o Hitler falava que
o super-homem, o homem superior, isso não existe, tá, gente? Era um preconceito dele. Era loiro do olho azul como os alemães. Só que, olha que engraçado, o judeu no filme é loiro do olho azul, o Bruno não. E o que deixa o Bruno ser morto é simplesmente um uniforme. Isso questiona, na verdade, a falta de relevância e a falta realmente de justiça diante disso. Porque se é uma roupa que condiciona uma pessoa a ser morta, e aí a gente pode pensar em N coisas, né? Vamos trazer para os preconceitos da nossa sociedade. Tem N pessoas que ficam julgando mulheres pela roupa que elas usam e que acho que não tem tempo de cuidar da própria vida, né? Porque, uma coisa, roupas não estupram, tá? Quem sai na rua com uma roupa curta simplesmente ou tá com calor ou quer usar aquela roupa. Ponto. Se existem homens que não conseguem controlar a própria libido, isso já é um problema deles. E são monstros a ponto de não conseguirem controlar a própria libido, isso já é um problema deles. A gente está em sociedade, a gente precisa pensar essas coisas. O que é realmente cultural, o que é humano e o que não é. Isso aqui não é nem um pouco humano. Tá? Julgar as pessoas por uma roupa, por um pijama listrado, por uma mini saia muito curta, por um salto alto, não é nem um pouco humano. Isso é um preconceito. Enquanto todas essas pessoas estão desesperadas sem saber o que vai acontecer, vocês vão ver um corte agora e o general simplesmente calmíssimo, com a máscara, né? Porque ele não é humano, ele não precisa respirar aquilo, que vai matar todas essas pessoas. Parte sobre sintaxe mesmo eu vou falar especificamente na live. Eu deixo vocês com essa mãe chorando. Eu queria estender a reflexão, porque ela tá chorando em cima das roupas tradicionais do Bruno, não sobre o uniforme que fez ele morrer e que justificou a morte dele. Eu gostaria que vocês pensassem quantas mães choram por filhos que morrem pela roupa que estão vestindo, por terem ou não terem tatuagens, por serem ou não serem negros. Quantas mães choram por filhos que recebem bala, ou quantas mulheres e mães de família no Rio de Janeiro choram por maridos que recebem 84 tiros de fuzil. Isso é uma notícia. E, aliás, coisas a serem questionadas, né, num país onde não existe mais corrupção. A gente tem um discurso desse. Eu sou professor de português. Então a gente tem um discurso, vamos analisar o discurso. Não existe mais corrupção. Não existe corrupção no Brasil e dias depois um deputado é encontrado com dinheiro, milhares, centenas de... eu não lembro nem se era dólares, o que é, enfiado naquele lugar. Não sei em que país esse presidente vive. Talvez não seja o Brasil, porque no Brasil a gente tem deputados enfiando dinheiro na cueca até hoje. E pessoas morrendo por preconceitos muito parecidos com esses. Retomando como acabou o vídeo da Lísio, eu passei esses dois romances para vocês, não só para falar do gênero, não só para tirar frases, para analisar sintaticamente. Quero que vocês pensem sobre a sociedade que vocês estão plantando, porque vocês têm poder de ação. Então prestem atenção no livro que vocês estão escrevendo.